Já de volta com o terceiro bloco do seu estilo de vida e vamos dar continuidade a este assunto que é tão importante ser debatido aqui hoje, que é a questão da AIDS. Para falar a respeito deste assunto, aqui ao meu lado está o Dr. Noaldo Lucena, ele que é infectologista e está esclarecendo algumas dúvidas aqui para a gente. Doutor, quais são os casos mais frequentes aqui em Manaus, vamos dizer assim, da AIDS? Os casos mais frequentes? Em termos de transmissibilidade? Isso. Bom, a gente sabe que bem claro, isso está muito claro para todos nós, que HIV é um vírus que é transmitido eminentemente via sexual. Ele pode ser transmitido através da relação materno-fetal, né, no momento da gravidez, mas isso a gente já tem conseguido controlar bastante. E uma outra forma de transmissão também é através de acidente ocupacional. Mas essas formas são muito raras de transmissão. Então, mais de 95% de todos os casos de HIV são de transmissão realmente via sexual, relação sexual. E doutor, qual é a distinção assim dos grupos de risco e os grupos de não risco? Bem, na verdade já tem algum tempo que a gente não fala mais sobre grupos de risco. Né? Na verdade, isso foi uma conotação que levou a bastante preconceito e a gente tentando desconstruir este preconceito, a gente hoje fala de comportamento de risco. Porque qualquer pessoa está sujeita a um comportamento de risco. Então, todas as vezes, por exemplo, que a pessoa bebe um pouco mais, que a pessoa está de férias, eu costumo geralmente comparar com a seguinte coisa. Quando a gente viaja e a gente está um pouco mais liberado de todas as pressões que a gente vive, uma camisa que a gente olha e diz assim, puxa, aqui em Manaus a gente olha R$100 é caro demais. Mas quando a gente está viajando e diz, puxa, mas é só R$100? É mais ou menos a mesma coisa. Quando a gente viaja, a gente fica muito mais livre, muito mais liberto de algumas coisas. Então, a facilidade de se expor a uma relação sexual desprotegida também fica muito maior. Então é importante lembrar que prevenção é a palavra-chave quando a gente fala de uma doença com potencial de morte que tem HIV ainda. Com certeza. E doutor, qual o tempo de sobrevida do indivíduo? Porque ele pode ser portador do vírus HIV durante muito tempo e depois de 5, 7, 10 anos ele se manifesta. E depois que se manifesta, qual o tempo de sobrevida dessa pessoa? Na verdade, a gente tem falado muito em prevenção e em testagem o mais precoce possível, né? Tanto é que é aconselhado que toda pessoa que tenha vida sexual ativa se teste pelo menos uma vez por ano. A partir desse momento, feito o diagnóstico numa pessoa que ainda não tem sintomas, ela deverá ser acompanhada para que a gente, no momento mais ou menos apropriado, faça início do que a gente chamou de terapia antirretroviral extremamente ativa, para que ela não venha a ficar doente. E os últimos trabalhos internacionais têm demonstrado, os últimos trabalhos científicos, os últimos 2 anos, têm apontado para que aquelas pessoas que fazem uso da medicação de forma correta, mas é importante a gente frisar isso para o telespectador, aqueles que usam de forma correta, a expectativa de vida passa a ser bastante próxima de uma pessoa não contaminada, mas desde que ela faça uso da medicação de forma correta e até então, até onde a gente sabe, pelo tempo indeterminado pelo resto da vida. É por isso também que tem sido reforçado campanhas como o domingo, não é mesmo? Foi o Dia Nacional de Combate dessa luta contra a AIDS, não é mesmo, doutor? Então é importante sempre as pessoas estarem se prevenindo, indo ao médico regularmente e por isso também é muito importante vocês estarem reforçando campanhas como essa. Com certeza. Na verdade, o dia 1º de dezembro não é só o Dia Nacional, é o Dia Mundial de Combate à AIDS, mas a gente tem que lembrar que não só são nos dias que a gente tem como datas comemorativas que um assunto tão importante desse deve ser abordado. Então a gente sempre conta muito com o apoio de vocês da mídia, mas a gente sempre está pedindo para que vocês tentem veicular cada vez mais essa ideia, já que a gente percebe muito claramente, especialmente na região norte, uma tendência de aumento do número de casos. E isso, na verdade, é talvez por falta de mais veiculação nos meios de comunicação da importância de se evitar relações sexuais desprotegidas, em especial com parceiros eventuais ou parceiros desconhecidos. E também é importante o apoio da família, doutor, porque essas pessoas também elas sofrem um certo preconceito, não é mesmo? Esse é um assunto extremamente importante. Porque, na verdade, muitas das vezes se vai discutir a sexualidade da pessoa, se vai para algo que é extremamente íntimo, que é a sexualidade de cada um, o que se faz entre 4 paredes e com quem se faz e o que se faz. Não é uma coisa tão simples da gente falar, nem de dizer para um desconhecido, e em geral vai, no momento em que se descobre o vírus HIV, se descobre a discussão da sexualidade, e isso passa a ser um motivo de vergonha para os familiares, e aí a gente pede encarecidamente que os familiares, esse justamente é o momento em que essa pessoa
precisa de mais apoio. E a gente percebe muito claramente que aqueles pacientes que contam com apoio de familiares, de amigos, de pessoas mais próximas, esses pacientes evoluem com muito mais rapidamente melhora, inclusive dos níveis de CD4, onde a gente percebe muito claramente também que o emocional das pessoas contribui bastante para o sistema imunológico deles. Ok, doutor. E também tem algumas pessoas têm um certo receio, porque como você falou, é através da relação sexual, também acredito que pela transfusão de sangue, né? Mas quais são as outras maneiras de transfusão? Porque às vezes algumas pessoas, ele tem, eu não posso comer no mesmo prato que ele, se ele está suando eu não posso tocar porque eu posso também contrair. Quais são os mitos e verdades relacionados a isso? Essa é uma pergunta excelente, porque na verdade o vírus HIV ele precisa de um contato muito íntimo, ele precisa de contato mucosa com mucosa. Ele é um vírus que morre com bastante facilidade. Então, assim, não é você abraçar uma pessoa, não é você dormir junto dessa pessoa, não é você dar um beijo no rosto dessa pessoa, não é você beijar a boca dessa pessoa, não é você comer no mesmo prato, usar a mesma toalha, usar a mesma roupa. Não se deve usar por motivos de higiene, mas não por preconceito de achar que pode se pegar HIV dessa forma. Como a gente falou, HIV se pega hoje não mais por transfusão de sangue, os últimos relatos são de antes de 1994, né? A gente ainda tem o risco de se pegar através de acidente ocupacional, que é muito pequeno, mas eminentemente, como a gente falou no início da nossa reportagem, da nossa conversa, é através de relação sexual. Então, a utilização de objetos comuns, nada disso transmite o HIV, tá? É importante a gente frisar que quando a gente fala de HIV, geralmente as pessoas se assustam, não querem mais nem tocar na pessoa, não querem mais chegar perto, não acham que pode mais beijar o rosto, que pode apertar a mão, e tudo isso é mito, tudo isso é uma inverdade. Eu tenho aqui também alguns mitos e verdades relacionados a isso. Vou estar lendo aqui para o senhor, o senhor fala se é verdade ou não. Vamos tentar responder. Não preciso me preocupar com a AIDS porque já existe tratamento, isso é mito ou verdade? Apesar de estar se transformando em uma verdade no meio dos jovens, isso é uma loucura absoluta, né? A gente está falando de uma doença que é grave, de uma doença que tem um potencial de mortalidade, ou seja, de levar a pessoa à morte realmente muito grande, que faz com que você faça a utilização de um medicamento pelo resto da sua vida. Então a gente não está nem de longe tentando passar a imagem para alguém que, olha, não se preocupe, transe à vontade, se você pegar HIV, a gente tem um tratamento. Na verdade é o contrário. Graças a Deus, hoje, felizmente, nós temos, para uma doença que era uma sentença de morte até 15, 20 anos atrás, um tratamento hoje que é bastante eficiente, mas lembrando que ele não é isento de efeitos colaterais. E são remédios que serão tomados pelo resto da vida. Então, lembrar para todos, e por favor, telespectador, isso realmente absolutamente é em verdade. Use preservativo e tente não se contaminar, não só com HIV, como com qualquer uma das outras DSTs. E mulheres têm mais chances de contrair do que homens ou não existe essa diferença? Na verdade, está muito relacionado com o tipo de sexo que é feito. Então, a gente fala que os sexos que são receptivos, e aí no ar é meio complicado a gente explicar o que é que significa isso, mas sexo receptivo anal, sexo receptivo vaginal, sexo insertivo vaginal, sexo insertivo anal e sexo oral, exatamente nessa ordem, é do mais para o que menos contamina, mas todos com a possibilidade de contaminação. Entendi. Tem uma outra aqui, relacionada aos equipamentos de salão de beleza que não são esterilizados. Você já explicou, mas eu gostaria que você ressaltasse se existe a questão da transmissão do vírus HIV ou não. É uma coisa extremamente importante, porque a gente tem uma outra doença que também é de transmissão sexual e a gente vive, né, até numa certa brincadeira, fala que a gente vive no caldeirão de uma série de doenças, entre elas a hepatite B, que é considerada uma doença sexualmente transmissível. Então, na verdade, além da esterilização ser uma questão de higiene, deverá ser de fato de uso único, porque existe a possibilidade da transmissão dessas doenças, mas muito mais da hepatite B, que também mata, do que do HIV. Porque muitas das vezes a gente fala, não, porque transmite o HIV, então todo mundo se desespera, mas também transmite a hepatite B, que também é uma doença que, se não for tratada, pode levar à morte. Entendi. Então, doutor, para reforçar e para finalizar a nossa entrevista, gostaria que você fizesse suas considerações finais relacionadas a esse assunto, para os nossos telespectadores que tinham aquele certo receio e que esclareceram suas dúvidas hoje. Eu gostaria que você desse suas considerações finais agora. Bem, então a gente considera e gostaria de passar essa mensagem para os nossos telespectadores que preconceito nunca, na dúvida sempre perguntar, sempre esclarecer. Lembrar que todas as suas relações sexuais, em especial com parceiros eventuais ou desconhecidos, deverá ser sempre com preservativo. E lembrar de que, se tem vida sexual ativa, pelo menos um teste por ano de HIV ou uma visita a um infectologista que trabalhe com doenças sexualmente transmissíveis é absolutamente fundamental.
Ok, doutor, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Tenha um bom dia. Eu é que agradeço e agradeço esse espaço na mídia para a gente tratar de um assunto tão importante. Espero que isso se repita mais vezes durante o ano. Com certeza. Então tá aí, esclarecido algumas dúvidas relacionadas à questão do vírus, da HIV e da AIDS, porque como a gente aprendeu, tem uma diferença, não é mesmo? E você pode também estar interagindo conosco. Muito obrigado você que deixou a sua pergunta lá na nossa página no Facebook. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho nós estamos de volta com mais estilos de vida para você.